Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 20 de janeiro de 2018. Concepção do ser humano nos limites de uma ecologia integral. Leonardo Boff escreve para sua coluna no Jornal do Brasil que em sua encíclica sobre o cuidado da casa comum o Papa Francisco submeteu a uma rigorosa crítica o clássico antropocentrismo de nossa cultura a partir de uma visão de uma ecologia integral, cosmocentrada, dentro da qual o ser humano comparece como a parte do todo e da natureza. Isso nos convida a revisarmos nossa compreensão do ser humano nos limites desta ecologia integral. Cabe enfatizar que as contribuições das ciências da Terra e da vida, subjacentes ao texto papal, vêm englobadas pela teoria da evolução ampliada. Elas nos trouxeram visões complexas e totalizadoras, inserindo-nos como um momento do processo global, físico, químico, biológico e cultural. Após todos estes conhecimentos nos perguntamos, não sem certa perplexidade, quem somos, afinal enquanto humanos? Tentando responder, vamos logo dizendo o ser humano é uma manifestação da energia de fundo, donde tudo provém vácuo quântico ou fonte originária de todo ser, um ser cósmico, parte de um universo, possivelmente, entre outros paralelos, articulado em 11 dimensões, teoria das cordas, formado pelos mesmos elementos físico-químicos e pelas mesmas energias que compõem todos os seres. Somos habitantes de uma galáxia média, uma entre 200 bilhões, circulando ao redor do Sol, estrela de quinta categoria, uma entre outras 300 bilhões, situada a 27 mil anos-luz do centro da Via Láctea, no braço interior da espiral de Órion, morando num planeta minúsculo, a Terra, tida como um super-organismo vivo que funciona como um sistema que se autorregula, chamado Gaia. Somos um elo da corrente da vida, um animal do ramo dos vertebrados, sexuado, da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, da família dos hominídeos, do gênero Homo, da espécie Sapiens demens, dotado de um corpo de 30 bilhões de células e 40 bilhões de bactérias, continuamente renovado por um sistema genético que se formou ao largo de 3,8 bilhões de anos. A idade da vida, portador de 3 níveis de cérebro com cerca 100 bilhões de neurônios, o reptiliano, surgido há 300 milhões de anos, que responde pelos movimentos instintivos, ao redor do qual se formou o cérebro límbico, responsável pela nossa afetividade, há 220 milhões de anos, e por fim, completado pelo cérebro neocortical, surgido há cerca de 7,8 milhões de anos, com o qual organizamos conceptualmente o mundo. Portador da psique com a mesma ancestralidade do corpo, que lhe permite ser sujeito, psique ordenada por emoções e pela estrutura do desejo, de arquétipos ancestrais e coroada pelo espírito que é aquele momento da consciência pelo qual se sente parte de um todo maior, que o faz sempre aberto ao outro e ao infinito, capaz de intervir na natureza, e assim de fazer cultura, de criar e captar significados e valores e se indagar sobre o sentido derradeiro do todo e da Terra, hoje em sua fase planetária, rumo à nosfera pela qual mentes e corações convergirão numa humanidade unificada. Ninguém melhor que Pascal mais 1662 para expressar o ser complexo que somos, que é o ser humano na natureza. Um nada diante do infinito, e um tudo diante do nada, um elo entre o nada e tudo, mas incapaz de ver o nada de onde é tirado e o infinito para onde é atraído. Nele se cruzam os três infinitos: o infinitamente pequeno, o infinitamente grande e o infinitamente complexo jardim. Sendo isso tudo, sentimos-nos incompletos e ainda nascendo, pois percebemos-nos cheios de virtualidades. Estamos sempre na pré-história de nós mesmos.
E apesar disso experimentamos um projeto infinito que reclama seu objeto adequado, também infinito, que costumamos chamar de Deus ou de outro nome. No livro Homem Integral, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, esclarece que o homem é um ser muito complexo. Somatório das suas experiências passadas, tem, no inconsciente, um completo arquivo da raça, da cultura, das tradições que lhe influem no comportamento. Por outro lado, a educação, os hábitos, os fenômenos psicológicos e fisiológicos estão a alterá-lo a cada momento. Do acúmulo destes valores resultam-lhe as aspirações, as tendências e anseios, seus conflitos, ansiedades e realizações. O inconsciente, como efeito, está sempre a ditar-lhe o que fazer e o que a realizar, inclinando-o numa ou noutra direção. Todavia, o mecanismo essencial da vida impulsiona-o para o progresso, para a evolução, mediante os programas de autoburilamento, de orientação, de trabalho. O resultado natural deste processo é uma mente confusa, buscando claridade. São problemas psicológicos, aguardando solução. Torna-se-lhe imperiosa a adoção de propósitos para saber o motivo da confusão mental e entender os problemas, antes que tentar solucioná-los superficialmente, deixando em aberto novas dificuldades deles decorrentes. A solução de agora pode satisfazê-lo por momentos, porém, se não são entendidos, eles retornam por outro processo, permanecendo na condição de conflitos a resolver. Para que se mantenha o propósito de entendimento de si mesmo e da vida, faz-se necessário um percebimento integral de cada fato, sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. Todos os problemas existentes no homem, dele mesmo procedem, das suas complexidades, da dominação do seu ego. Normalmente, em razão do próprio passado, as tentativas de manter os propósitos de autoconhecimento, sem acumulação de dados especulativos, mas de real identificação de si mesmo, redundam em insucesso pela falta de perseverança, pelo desânimo diante das dificuldades do começo da empresa e pelo desinteresse de libertar-se dos conflitos. O homem se queixa que o autoconhecimento exige despesa de energia face ao desgaste que o esforço provoca. Talvez não seja necessária uma luta como a que se trava em outras atividades. A manutenção dos conflitos produz muito mais consumpção de forças. Basta uma atitude de desvalorização dos problemas, como quem deixa cair o fardo simplesmente, ao invés de empenhar-se por atirá-lo fora. A manutenção dos propósitos de renovação e de autoaprimoramento é resultado de uma aceitação normal e de todo momento, da necessidade de autodescobrir-se, morrendo para as constrições e ansiedades, os medos e rotinas do cotidiano. Desta ação consciente, de que se impregna, o homem se planifica interiormente, sem neurose ou outros quaisquer fenômenos psicóticos, perturbadores da personalidade e da vida. O ser humano, diante da visão nova e transpessoal, deixa de ser a massa, apenas celular, para tornar-se um complexo com predominância do princípio eterno. A decisiva contribuição dos seus pioneiros, entre os quais, Maslow, Sagioli com a sua psicossíntese, Sutishi, Wilber, Groff e outros, oferece excelentes recursos para a psicoterapia, liberando a maioria dos pacientes dos seus conflitos e problemas que desestruturam a personalidade.
Neste admirável amálgama da integração dos mais importantes insights das doutrinas psicológicas do Ocidente com as tradições esotéricas do Oriente, agiganta-se o Espiritismo, pioneiro de uma psicologia espiritualista dedicada ao conhecimento do homem integral, na sua valiosa complexidade espírito, perispírito e matéria, ampliando os horizontes da vida orgânica, a se desdobrarem além do túmulo e antes do corpo, com infinitas possibilidades de progresso, no rumo da perfeição. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de janeiro, por Feijão.